Irmãos e irmãs, o nosso dia a dia com a palavra. E eu quero falar aqui uma palavra que, dependendo do contexto, assusta muita gente. É a palavra avaliação. Avaliação. Para quem trabalha com educação, sendo professor, tem que aplicar avaliações muitas vezes. Nós todos, que já somos ou já fomos estudantes, nós já fomos submetidos muitas vezes à avaliação. E também na vida profissional, Quando eu trabalhei numa grande multinacional aqui em São Paulo, todos os anos nós nos sentávamos ali com a chefia e éramos submetidos a uma avaliação. Mas e a avaliação diante de Deus? A gente sabe que para fazer a avaliação, a gente precisa ter critérios. Ora, alguém que vai me avaliar precisa ter parâmetros para isso. Os reis de Israel foram avaliados. E a avaliação dos reis de Israel, essas avaliações estão registradas aqui na Bíblia. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, existe a avaliação de um rei que reinou no reino de Israel e foi aquele que inclusive fez de Samaria a capital do reino do norte. No versículo 25 e 26 do capítulo 16 de 1 Reis, o rei Omri é avaliado, e vejam o que diz o texto. Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Que triste avaliação. Que triste avaliação. Ele foi rei sobre parte do povo de Deus, mas foi responsável por muitos desvios relacionados com idolatria. Mas a pergunta se volta para nós também. Como temos sido avaliados diante de Deus? Diante daquilo que falamos, fazemos, pensamos. Como tem sido a nossa avaliação? E eu falei que para avaliar a gente precisa de parâmetros, de critérios. O nosso parâmetro de avaliação é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que sejamos bons estudantes no reino de Deus e que sejamos bem avaliados por aquele que tem todo o domínio, aquele que é onisciente, conhece todas as coisas e pode nos avaliar com justiça. Que nos apresentemos diante de Deus sempre aprovados. Que Deus nos abençoe. Amém.